você acha que entende sobre Coreia. É muito melhor e maior a experiência do que o que você vê na tela. É um país muito completo, muito seguro, apesar de ter o tamanho, né, de uma São Paulo ali, tem muita coisa a oferecer, muita coisa. Olá, mates. Tudo bem por aí? Eu sou o Regis Sá e por aqui nós estamos iniciando uma nova temporada do Travelcast, o podcast de intercâmbio da Travelmate. Nova temporada, novo host, né? Deixar o nosso agradecimento ao Thiago Jorge, que foi o host da primeira temporada. E a partir de agora eu vou ser o host dessa temporada do Travelcast. Mas hoje, já nesse primeiro episódio da temporada nova, eu já tenho companhia. Apresentar ou reapresentar para vocês o Iago Aleixo, nosso co-host. E já tem spoilers por aí. Do que a gente vai falar hoje, Iago? Olá, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Hoje vamos falar muito sobre Coreia do Sul. Mais uma vez, com um convidado mais do que especial, né? É isso aí. Bom, galera, já aquele toque para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar os nossos vídeos, marca o sininho para você não perder nenhum dos próximos episódios, beleza? E não esquece, curtir as redes sociais da Travelmate. Em todas elas a gente está presente. Você não vai achar o Travelcast, mas curta as redes sociais da Travelmate que você acha a gente. Introduzindo o nosso convidado, gostaria de agradecer imensamente Heron Hayashi. Bem-vindo! É ele, fala dele, cara. Chegou com tudo, mano. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Heron Hayashi de Curitiba. Voltado aqui, ó, retornado diretamente da Coreia do Sul. Então, pra gente conversar aí com os veteranos e o novato aqui sobre as experiências. E a brincadeira vai ser bem essa, né? Eu já estive na Coreia acompanhando os grupos, o Iago já teve muitas histórias na Coreia, já foi trainee, já foi tudo. E a ideia justamente desse episódio do Travelcast é ouvir de alguém que foi pela primeira vez, como a grande maioria dos nossos alunos, né, que vão pela primeira vez, que vão ou no grupo ou no individual. Heron, por que Coreia, cara? O que tem de tão especial esse país? Então, faz mais ou menos uns 12 anos que eu acompanho conteúdos da onda Hallyu, então seja K-pop, doramas, até mesmo própria cultura e culinária é uma coisa que me fascina muito, já desde, assim, posso dizer criança, adolescente, né, que eu comecei a acompanhar. E sempre foi um sonho poder conhecer o país origem das coisas que eu estava consumindo. Então surgiu essa oportunidade através do Iago, que tinha falado muito, né, do Regis principalmente. Né, e super indicou, falou assim, não, super massa esse projeto, tal, confia. Falei, pô, eu vi que era uma ótima oportunidade para realizar um sonho e fazer um trabalho bacana. E eu voltei assim, com outra cabeça, tava conversando com o Iago, com outra cabeça, outra mentalidade, e mudou muito, assim, minha vida e minha noção, assim, de o que é uma viagem dos sonhos, sabe? Acho muito legal essa sua percepção, né, do quão é importante a gente conhecer um destino, de conhecer o sonho, se a gente já conhece muita coisa. Porque quem conhece de Coreia, quem como você, como o Iago e agora como eu, né, acompanha a onda Hallyu, a gente já vive muito dessa realidade mesmo antes das viagens, né? Sim. E como foi essa sua percepção de chegar lá e eventualmente falar, nossa, eu já vi esse lugar, eu sei que é esse palácio, né? Eu já me vi em algum momento da minha vida vestindo um hanbok. Como foi ter as experiências e os sonhos realizados e materializados na viagem? Cada dia era um dia muito diferente do outro, assim, né? E era difícil acreditar como eu estava conseguindo vivenciar aquilo, assim, né? E olhar para os locais que eu via através dos vídeos de outros criadores de conteúdos, até próprio de agências de viagens, assim. E eu posso dizer com certeza, assim, que é muito melhor e maior a experiência do que o que você vê na tela, assim, sabe? Então, é um país muito completo, muito seguro,
Me senti muito livre de fazer, assim, tudo que eu queria fazer lá. E é um país que tem muito mais a oferecer. Então, eu voltei com uma curiosidade de querer saber mais, sabe? Apesar de ter o tamanho, né, de uma São Paulo ali, tem muita coisa a oferecer. Muita coisa. Não é engraçado, mano? Porque, tipo assim, a gente tá falando de 12 anos. Mano, a gente se conhece há muito tempo. Muito tempo. Aliás, ele, já dando um spoiler, acho que você não sabia. Ele era pra ter sido do meu grupo. Olha isso. É verdade. Muito legal, muito legal. Mas, enfim. Coreia do Sul, mano. Depois de tanto tempo vivendo só na telinha, como o Red estava falando, como eu falei também antes, é muito importante quem gosta da Coreia ir para lá. Sim. É difícil? Sim, mas vale o esforço. Vale muito esforço. Pode falar agora melhor do que ninguém sobre isso. Tipo... É criar uma percepção, assim, que você acha que entende sobre Coreia. Entendeu? Uhum. Quando você chega lá, não adianta alguém falar assim, nossa, é um país muito seguro. Não, você não sabe o que é segurança, sabe? Exatamente. Você chegar lá, 2 horas da manhã, uma mulher lá caminhando com o celular na mão, assim, ó, despreocupada, andando num beco escuro na rua. Você pode atravessar na direção dela, que ela vai só olhar pra você assim, sabe? Tá. E seguir a vida, Vida sabe? que segue. Se deixar... igual, vocês viram os conteúdos que eu gravei, eu largo meu celular em qualquer canto pra pegar um take de longe, Sim. sabe? Então, outras coisas assim, cada um tá vivendo a sua vida ali, entende? Então, o que você faz assim, talvez eles olham, ok, continua a minha vida, assim, sabe? Então, essa parte, essa cultura do pali-pali, né? É muito real, assim, que esse agiliza, bora, vamos rápido, bora, agiliza, assim, faz as coisas andarem muito, assim, sabe? Então, eu tomei também um choque de realidade por conta do... Eu senti a falta do calor, né, no sentido brasileiro, como o Brasil, mas em outros aspectos me surpreendeu muito ao ponto de eu me questionar, assim, sabe? Tipo, cara, será que eu conseguiria viver aqui? Ou será que eu vivo no Brasil? E entrei num conflito muito, muito forte ali na minha viagem. 3 semaninhas. 3 semaninhas. E Já 3 muda semaninhas... completamente a percepção e todo o imaginário que a gente tem do destino, né? Muito Tudo. legal. Foi, assim, 3 semanas muito intensas, mas eu falo pra todo mundo que se qualquer viagem, né? Mas vamos falar especificamente pra Coreia do Sul, você também tem que se permitir estar com a cabeça muito aberta, sabe? Pra poder vivenciar não somente aquilo que é o turístico, assim, sabe? Mas também você... sabe, se desligar um pouquinho e andar ali, ó, na sua rua próxima, você já consegue entender muito mais sobre a Coreia do que ir só num ponto turístico numa Namsan Tower ali, que é lindo. Aliás, um desses destinos mais bonitos que eu achei de Seul. Mas você ir no mercadinho, tentar fazer um esforcinho para entender algumas coisinhas locais, faz toda a diferença para você ter uma percepção única da Coreia do Sul. Aliás, tem um vídeo muito bom seu numa conveniência. Com o senhorzinho que tava o atendente, você trocando ideia com ele, explicando o que você tava fazendo lá. Então, essa parte da comunicação, né? A gente já pode conversar sobre. Com certeza. Comunicação é muito fácil. Eu achei muito fácil, pelo menos, né? Se você tem uma leve noção de inglês, assim, eu não falo fluente, mas eu sei me virar, eu sou muito cara de pau, sabe? Enrola meu inglês ali, mas se a pessoa entendeu, a comunicação funcionou, então tá tudo certo. Né? Acho que essa é a minha opinião sobre aprender uma língua nova, assim, sabe? Você tem uma noção de inglês, sabe fazer uma mímica, aponta e fala as palavras mais importantes, que é o oi, annyeonghaseyo e o kamsahamnida, para agradecer. Já é o suficiente para você mostrar que você está interessado em tentar se comunicar e ser, assim... ter esse cuidado de querer falar um pouco, né, da língua nativa. Sim. Ali. Gerar um pouquinho de empatia para começar as conexões e os laços, não é assim, né? tipo, fale inglês comigo. Mas muito legal. Tipo, eu quero muito tentar fazer o esforço de como que é a pronúncia, se pergunta, sabe? Então, o pessoal, apesar de estar no ritmo pali-pali ali, cada um vivendo a sua vida, eles são muito solícitos. Então, você vai, chega para uma pessoa, pergunta... ela pode não estar sabendo muito do inglês ali, mas tem alguma coisa guardada ali e ela vai fazer o esforço dela para te explicar. Sim. Então, eu achei isso muito incrível já desde o meu primeiro dia. Primeiro dia eu já cheguei, assim, fuso horário confuso, me perdi para achar... Aliás, essa história engraçada que eu
Tava usando o Maps do iPhone, cara. Nossa. Não funciona. Não funciona. Mas eu vivi no modo hard nos 5 primeiros dias. Tá? Aí eu me perdi, enfim, mas fui pra estação de metrô depois, só perguntando assim, já foi me achando. E o pessoal para o que eles estão fazendo para tentar te direcionar da melhor maneira possível. Então, achei isso incrível, assim. Legal, Heron. Você tocou num ponto que é super importante. E a gente agora tem um quadro novo aqui no podcast. No Travelcast, a gente tem agora o TM Responde. E a gente tem uma pergunta do perfil @CarlaBMeca, Meca com 2 Cs. A Carla Meca perguntou então para você: quanto tempo da acomodação até a escola? Né? Então, já falar um pouquinho da acomodação. E ela também perguntou como que funciona o transporte público por lá. Né? Que são sempre dúvidas que a nossa audiência pergunta muito. Os alunos, os nossos leads, os nossos prospects perguntam muito isso para os nossos consultores em todas as agências da TravelMate. Né? Nesse aspecto de, poxa, como que é a acomodação? Como que eu vou para a escola? Como que eu ando de transporte público? Tem metrô? Tem ônibus? Tem cartão? Fala um pouquinho para nós, no seu caso, né, tendo sido a primeira vez, quais foram as suas experiências, tanto de acomodação quanto de transporte? Gente, é muito fácil andar lá. É sério, é muito fácil, é muito bem sinalizado. Assim. E com essa parte de o Gochuon, que é a acomodação onde eu tava, né? Ali o quartinho ali, que tem o banheiro acoplado, tem tudo que você precisa e uma cozinha compartilhada também, né, na tua acomodação. Dá mais ou menos dá pra ir a pé pra Alexis ali, né? Então, que é onde é a escola que eu fiz um pouco do período das aulas ali. Dá uns 15 minutos andando assim, bem tranquilo. Tranquilo, tá? Se quiser apressar, chega em 10, sim? E perto ali da escola também já tem a estação de Gangnam. Então, assim, se você tá em estação de Gangnam, você vai para qualquer lugar, entende? Então, para mim foi muito tranquilo. Eu usei o ônibus acho que 1 ou 2 vezes. Também é muito fácil. Pegou o T-Money, que é o cartãozinho, né? Qualquer conveniência. Pegou o T-Money, recarregou. Pode recarregar nas próprias estações. Todas as estações. Né? Nunca fiquei na mão. Eu só fiz a cagada acho que no primeiro dia mesmo, que eu peguei o avulso. Né? Ah, ok. Mas é que eu falei assim, eu vou no modo raiz, mano, eu vou no modo raiz. Eu cheguei, perguntei pra moça como funcionava, daí ela me ensinou a tirar ali. Peguei o avulso. Cartão individual, cartão né? individual avulso. Aí eu passei, daí eu vi que eu passei pro outro lado, pro lado errado. Aí eu fui tentar sair, tem que passar o cartão de novo pra sair, eu não sabia. Tomou uma portada na canela. Não, daí eu vi que Danada tomava da portada. catraca não gira. Daí eu vi que o pessoal tava passando pra sair também, daí eu passei. Só que fez só um pip, sabe, mais nada. Aí, será que funcionou? Daí eu tentei de novo, daí ele negou. Aí, ou seja, eu fiquei preso. Aí eu tive que pular. Brasileiro sendo brasileiro na Coreia. Não, é porque eu falei assim, eu tentei fazer, sabe? Então tem que tomar cuidado nisso aí, que você passou pra ir pro metrô, saiu, tem que passar o cartão, então fica com o cartão meio próximo de você. Boa. Não, e o T-Money é muito bom. É muito até fácil, bom a né? gente falar do T-Money, porque o T-Money, ele, além de ser pro transporte, ele é pra todos os transportes. Sim. Tudo. Pro ônibus, pro metrô, até mesmo pra táxi. Dá pra pagar se, né, por acaso precisar pegar um táxi. Ele passa em conveniência, ele passa em tudo. Ele é incrível. Ele é como se fosse um cartão de débito, assim. Quando você coloca o dinheiro nele, você vai gastando. Eu tentei pegar o Climate Card, só que tava esgotado em todos os lugares que eu fui. Exato. Climate Card é um cartão que daí ele fica ilimitado, né? O que você consegue passar durante um período. Acho que 3 semanas? Geralmente um período de 3 semanas. 3 semanas. Alguns modelos de Climate Card tem acho que é para um mês até. Para um mês, né? Então, esse compensa muito se você é uma pessoa muito aventureira, assim, sabe? Então, eu acho que compensou. Você fugiu um pouco do tema. Perdão. Iago, você viu o vídeo que o Heron postou do Gochuon dele?
Vi. Você já ficou, nas vezes que você foi pra Coreia, num Gochuon tão gigante quanto o dele? Eu já tive a sorte uma vez. Porque, cara, eu fiquei espantado. Nos meus quartos de Gochuon, cabiam 2 no quarto dele, no mínimo. Eu Tava fiquei muito chocado. fácil, né? Mas pra ter essa sorte dele, eu precisei 4 vezes. Não, eu levei sorte Não. porque eu tava assim, ó, na minha cabeça, eu tava esperando 2x2 ali. Não. Eu toquei o terror em você, não toquei? Ah, não, mas eu já tava assim, ó, não. Eu tinha visto o vídeo da própria Midori, assim, né? Eu falei, não, 2x2 ali é isso. Eu É o que só vou tem. dormir, é isso, acabou. Não tem como, né? Mas Não, o que eu fiquei era grande, só que o corredorzinho era estreito. Aí do nada abriu o quartão, assim. Uhum. Não, era bom. Pra quem não conhece, Gochuon é uma acomodação tradicional na Coreia, nos países do Oriente, de uma maneira geral. E nós, quando vamos pra lá, seja com o grupo ou com o programa individual, é a acomodação mais comum. É um quarto pequenininho, minúsculo, tem banheiro dentro, tem cama, tem escrivaninha, tem lugar para pendurar roupa, tem tudo. Como o Heron colocou, né, o Iago também, é uma cozinha compartilhada, mas você tem tudo ali no teu pequeno quarto. Pequeno. Bem pequeno. Bem pequeno. É bem pequeno, assim, mas... É o suficiente. É o suficiente. É. Eu acho que se você pensa em fazer uma viagem pra, né, conforto, assim, tipo, realmente, hotel seria a melhor opção. Mas pra quem quer se aventurar mesmo e só quer um lugar pra ter sua base, Gochuon é perfeito. Eu Pra diria mim. mais ainda, Heron. Quem quer imergir na cultura. Exato, Né? exato. Porque o que é legal também do Gochuon é que você tá lá e existem coreanos que moram longe de Seul e ficam no Gochuon durante a Sim. semana, estudantes, né, que Sim. são de fora que moram em Gochuon. Então eu acho que é uma super experiência para Sim. imergir na cultura e Sim. no jeito, né, no modus aí no modo de vida deles. Eu não tenho nada que reclamar do meu Gochuon, juro. Foi tudo assim, mão na roda, localização, saía, já tinha um 7-Eleven, que é a conveniência do ladinho já, assim. Então, eu tinha tudo na mão. Se eu quisesse ir pra estação de metrô ali da Seoul National Education University, tava, tipo, do ladinho ali também. Assim, eu realmente tava com tudo fácil perto de mim. Então, essa parte de acomodação, vocês não precisam se preocupar mesmo, de verdade. Transporte também. Se perdeu, eu acho até bom que você se perca nos primeiros dias, porque daí você já perde esse medo e começa a entender como funciona ali, olhar o mapa. Sério, o mapa é muito fácil de entender mesmo. Quando olha, dá uma tremedeira, né? Mas 9 linhas de metrô, mais trem, É. mais ônibus. Às vezes, Mas é assim, bem por fácil. exemplo, uma coisa, se você quer ir pra Hongdae, não existe estação chamada Hongdae, Hongik University, entendeu? Então, essas coisas tem que dar uma olhadinha. Mas assim, quando eu fui fazer as minhas aventuras, eu tinha uma coisa muito nebulosa, assim, eu tinha um nome, assim, na minha cabeça, o que eu queria fazer, e a partir disso que eu montava meu programa quando eu chegasse lá no lugar, ou tentando chegar no lugar, sabe? Então, foi muito enriquecedor, assim, fazer. Cara, eu quero fazer uma pergunta muito específica pro Heron. Manda. Diga. Pô, Heron é tipo eu, né? Bailarino, dançarino, artista em si. Mano, como é que foi pra você estar na 1 Million, mano? Eu preciso fazer essa pergunta porque tem muitas pessoas que seguem a gente que, querem. mano, querem ir pra Coreia especialmente pra dançar, pra Sim. conhecer essas escolas. E, tipo, mano, pra você, como é que é Pra mim ter foi vivido isso, mano? realizar o sonho do Heron de 2017, 18 ali, onde os vídeos no YouTube de dance estavam muito em alta, assim, sabe? Então eu ficava pensando, nossa, queria muito estar ali, sabe? Queria muito estar dançando ali. E hoje, né, com outra realidade, sendo dono de estúdio de dança, sendo professor de dança, ainda assim chegar lá foi um quentinho assim no coração, né? Pode não ser assim, a realização de técnicas e tal, mas sabe, pensar que eu consegui realizar o sonho do Heron lá de trás, assim, Legal. foi uma vitória que deu um check pra eu conseguir avançar assim na minha vida, sabe? Então, até que eles estão com uma outra estrutura Sim, agora absurda. gigantesca É, e foi assim. Eu que não sou da dança, nós estivemos lá em julho do ano passado, Sim. só ficamos 10, 15 minutinhos só pra conhecer a estrutura deles. Cara, o estúdio deles Não, é é incrível. absurdo. É incrível. incrível. É incrível. muito É legal. uma inspiração, né? Até que eu tenho esse negócio, o negócio com o estúdio de dança também, de me inspirar, assim, sabe? Pô, é incrível. Foi incrível.
E com certeza numa próxima oportunidade eu iria fazer uma aulinha ou outra lá. Da hora demais, velho. Por falar em aulinha, e as aulas de coreano? Como foi? Fala aí pra gente. Então, foi num convite até do próprio CEO, né, da Alexis, que é o Jihu. Aliás, thank you so much. 감사합니다. Eu fiz um período que seria o standard, né, de uma semana, só que eu consegui fazer período de 3 dias porque eu tinha uma viagem no meio ali para fazer, né? Então eu fiz 3 dias de aula, que também foi num ritmo ali meio pali-pali, só que foi muito importante e me fez assim, mudou minha vida, sabe? Sabe o que você... 3 dias. 3 dias. 3 dias. Em 3 dias você aprende o alfabeto. Aprende, tá? Você pode não ler rápido ali, mas você consegue, sabe, ler. O que significa, ainda não sabe, mas tipo, pra você entender, sei lá, olhar uma embalagem pra ver, saber o que se trata, uma placa de trânsito. É meio que eu fiz esses 3 dias de aula, depois do 3º dia sair na rua e olhar pras placas e falar assim, caraca, eu consigo ler. Código da Vinci, tá ligado? Nossa, eu consigo ler. Aí agora passa um programa de variedade e eu vejo o nome dos idols, que tem a parte, o nome romanizado e o nome real, e você fala, cara, então é assim que se pronuncia o nome da pessoa. Cara, é de bugar a mente. E realmente, assim, não é que o coreano seja fácil, né? Assim, porque acho que a próxima etapa seria a parte mais complicada. Mas esse início, ele é muito... chega até a ser meio intuitivo, assim, sabe? De como ler e tal, se ele é prático. Então, a estrutura talvez você se confunda um pouco no sentido de... acho que o verbo é no final da frase, né? Sim. Isso. Então, sujeito no início, verbo no final da frase. Mas depois que você pega um pouco da manha, você vê que não é complicado, sabe? Português é muito mais difícil. Não, português é muito difícil. Muito mais difícil. Português é muito difícil, para muito com difícil. isso, cara. E a gente tem a vantagem também sobre a nossa pronúncia, né? Então, nossa fonética, né? Tipo, a gente tem todo som possível. Sim. Né? Então, tem sons que eles não conseguem fazer mas a gente consegue reproduzir o deles. Então, eu acho que se você tiver com a cabeça assim, ó, quero aprender, quero dar um gás, uma semaninha ali vai fazer tua vida virar de ponta cabeça. Não, a viagem muda totalmente depois da primeira semana. Sim. Todo mundo que viajou já fala isso, que é... Beleza, a gente fica 3 semanas, 4 semanas, mas a primeira semana de aula já te dá um gás pro resto da viagem absurda de bagagem da língua, porque você consegue se mover pelo país todo, velho. Eu me senti assim, muito... na verdade, ainda tô assim, né? Tanto é que eu tô estudando. Legal. Eu peguei o material da Alexis e tô estudando, assim, pelo menos umas 3 vezes na semana ali, sabe? Pra não perder, e eu quero ficar fluente nisso. Mesmo. Boa. Eu fiquei com esse desejo de na minha próxima oportunidade de viajar pra lá, eu tá falando pelo menos um básico ali. Muito legal. Pra me comunicar, sabe? E conseguir aprender mais na prática ali. E é isso, né? O Heron conseguiu fazer 3 dias de aula da uma semana prevista. A gente já fez lá roubandinho ali, né? Um dia consegue ir, outro dia não. No grupo a gente tem 3 semanas. Então são 3 semanas de aula. Nos programas individuais você pode viajar e estudar até 3 meses. São 12 semanas. Você consegue sair ali, você vai até para um elementary, quase já um pré-intermediate, né? Um pré-intermediário. É um aprendizado muito legal. Temos mais uma pergunta aqui do TM Responde no nosso Travelcast. A Cássia Nadine com Y, ela fez uma pergunta que é bem legal também. Ela perguntou assim, quanto tempo demora para chegar lá? E ela falou que ela é uma grande fã sua. Né? Pegando o gancho aí da pergunta da Cássia Nadine, do quanto tempo demora para chegar lá. Foi a sua primeira viagem internacional. Né? Seria mais assim, longa. Na verdade, eu tenho uma viagem internacional já de antes, porque eu morei no Japão. Ah, né? ok. Morei no Japão na minha infância, só que criança eu nem lembro de nada. Né? Então, sei lá, se eu dormisse ou, sabe? Então, digamos que foi a minha primeira viagem consciente ali, né? Tá, então eu vou mudar um pouco a pergunta. Essa foi a sua primeira viagem adulto? Exato. Exato.
como foi, cara? E conexão, e esses rolês, os perrengues, deu BO, foi de boa? Fala pra gente como que foi essa experiência. Gente, é muito tranquilo. Eu achei que, assim, eu tava mais nervoso com relação a essa ida, né? Por ter conexão e ter alguma possibilidade de ser barrado por algum motivo, que a gente começa a criar umas paranoias, né? Querendo ou não, você nem sabe? fala isso. Ainda mais Então, agora com esse monte de programa na televisão, de Exa- aeroporto, não sei das Mano, quantas, a gente só Exato, pira, né? a Todo gente mundo pirando. Então, a gente começa a dar umas viajadas assim, mas desde o momento que eu cheguei em São Paulo, né? Que daí eu fui pra área internacional ali, né? Assim, foi tudo muito tranquilo. Cheguei, na primeira conexão foi em Paris. Tudo funciona assim também, né? Então, esperei um pouquinho ali, deu horário, embarquei. A hora que eu vi, já estava na Coreia do Sul. Óbvio, é uma viagem longa, né? Ao total ali, com o período de conexão, né? E enfim, deu umas 32 horas, digamos assim, né? Uhum. Assusta pelo número, sabe? Mas o que eu falaria assim, né? Porque tanto na minha ida quanto na minha volta, se você prepara a sua cabeça assim, tipo, é uma viagem longa, não tenho o que fazer, eu vou fazer isso. Sim. Acho que talvez você pode ser mais estratégico na hora de fazer a viagem, que é o que eu recomendo, né? Pela essa minha primeira experiência. Dorme, tipo, sabe? Tenta dormir. No sentido assim, é que tem gente que fala assim, não, só dorme acertando no fuso, sabe? Esses cálculos, não funciona. Se tiver com sono, dorme, se não tiver, assiste filme. Faz o que o corpo pedir, né? Faz o que o corpo pedir. Mas o mais importante é, levanta e dá uma circulada pelo avião. Dá uma andada, fica assim, ó, meia hora em pé. Um maluco que tava do meu lado ali, ele ficou 1 hora em pé, assim. Eu achei que ele tava morrendo no banheiro, mas ele só tava, tipo, em pé, assim, ó. Nem com o celular ele tava, né? Ele tava só assim, em pé. Porque ajuda muito a circular e manter o corpo ativo. Manter o corpo ativo. Então, falam que meia de compressão ajuda? Ajuda. Ajuda? Em especial, voos mais longos assim. Se você tem, vale a pena usar. Porque o meu virou um baguetão, assim, né? Mano, eu tenho que tirar o tênis em viagem longa, senão, velho, não consigo tirar ele quando eu chego. Não, ficou inchadaço ali muito e tal. louco. Mas assim, olha, eu achei bem mais tranquilo do que eu imaginava. Por exemplo, eu tava na expectativa de ser sofrido, foi de boas. Pra mim, assim, foi tranquilo. E tem a outra que a gente vai viajar em grupo, né? Então Não, totalmente diferente. Suave, É totalmente né? diferente. Então eu tava você sozinho ali, foi tranquilo. vai conversando, vai mostrando o que você tá ansioso pra chegar lá. Passa até mais rápido. Aí, assiste e tem também, né, as séries disponíveis do próprio avião ali. Você pode maratonar. Cara, matei Harry Potter. Nossa, assisti todos. Maratonei. Mas foi muito da hora, porque, eu não sei, assim, eu tento ver o lado muito positivo das coisas. Fazia muito tempo que eu não conseguia parar pra assistir filmes. Então foi o momento. Eu falei na minha cabeça assim, não tenho o que fazer. É a hora. É a hora de assistir filme agora. Boa. Então, matei os filmes, foi divertido. Eu sempre brinco que, como o Iago falou, né? A gente vai em grupo. São grupos grandes. Eu já embarquei num grupo de 60 pessoas. Caraca. Eu sempre falo o seguinte, eu só não queria ser as outras pessoas no avião. Porque você imagina 60 pessoas dentro de um espaço que tem 300, confinada, andando, um enchendo o saco do outro, brincando com um. Eu não queria estar naquele avião, não sendo do grupo. Lembrei agora, ó. Eu sei que quando é grupo, assim, é tranquilo, né? Mas tem os seus lugares meio marcados. Mas se tiver opção de escolher lugar, né? Eu gostei muito de ficar lá no fundão mesmo. Fundão, perto do banheiro. Sabe? E perto do lanche. Tá explicado. E quando você fica em pé, tem uma área ali também que você pode circular. Assim. Então você fica meio próximo. E sentar no corredor, ó. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Agora o assunto vai ficar sério. Opa. Vamos falar de Hondé. Nossa! Hondé. Gosto muito. Vamos falar de Hondé. Eu tenho os 3... As baladas, as festas. Como foi essa experiência? Os covers. Vamos falar de 3 points. Vamos lá. Tá. Tem o Hondé. Digamos que a vida noturna na Coreia é muito forte. E tem os 3 points. Tem mais points, mas vamos colocar os 3 points que são muito famosos. 4. Tem Hondé, Itaewon, Apgujeong
e tem o Gangnam, né? Sim. Onde eu tava. Cada um desses rolês, eles têm umas suas particularidades, né? E eu acho que o Hongdae entra muito na parte mais jovial ali e tal. Tem os Hongdae Boys, já ouviram falar? Já. Não queira saber, tá? Enfim, tem uma pessoa lá, tipo, querendo puxar você pra entrar na balada, assim. Eu não cheguei a fazer muito rolê em Hongdae, assim, né? Eu ia mais pra barzinho ou pra restaurante mesmo, Sim. sabe? Porque eu gostei muito de fazer rolê em Itaewon. Legal. Né? Por que o Itaewon? Quem assistiu a série também tem o K-drama tem uma noção disso, que é um ambiente onde está o mundo inteiro ali. Então tem bastante estrangeiro também, né? Sim. Então é um lugar que tem uma riqueza cultural ali, assim, um mix de coisas e rolês diferentes lá. E achei lá bem acolhedor, né? Em um primeiro ponto. E achei as festas também bem legais lá. Pra você curtir num barzinho ali no... Tem os barzinhos que são chamados de pocha, né? Eu gostei muito de Apgujeong e Gangnam também. Então, acho que cada um tem o seu rolê, sabe? Se você tá no mood mais baguncinha ali e tal, Hongdae e Itaewon. Você quer fazer uma coisa mais tranquilinha, quer sair com poucos amigos, Gangnam e Apgujeong. Então, acho que esses são os points. São os 4 points. São os 4 points. É isso. Mike's Cabin, sim ou não? Com certeza absoluta. Absoluta. Maravilha, muito bom. A gente já está chegando próximo ao final, né? E conta um pouquinho agora, Heron, como foi criar conteúdo lá. Né? Esse é um dos seus trabalhos, né? Além da dança, do estúdio. Como foi essa questão? Porque muita gente te perguntou antes da viagem. Vai levar, vai ter guarda-chuva? Né? Você comentou a respeito do seu receio de como as pessoas iam receber e aceitar isso. Né? Nos conteúdos, na grande maioria dos seus conteúdos criados lá, nem sempre você interagiu com o público na rua, essas coisas. Você fez amizades, você conheceu bastante gente. Então conta um pouquinho como foi trabalhar lá com a criação de conteúdo. Eu sempre falo que, independente assim, né, se é essa viagem que eu fiz ou na sua terra natal, criar conteúdo sempre tem alguma coisa que sai do planejado. Mesmo com, assim, parece que você está com tudo sob controle. Sim. Mas sempre sai uma coisa fora do planejado ou da sua expectativa, sabe? Então, eu tava com uma noção que eu faria, né? As cenas de guarda-chuva lá, que eu ia fazer mais vídeos curtinhos também de humor, sabe? Só que eu cheguei lá, aí é o que eu falei sobre ser transformador, entendeu? Você ler o ambiente e você entender assim, cara, não é isso que eu quero mostrar. Eu senti na hora, assim, tipo, eu cheguei lá e falei, não é isso que eu quero mostrar, sabe? É um quadro, por exemplo, eu sei que eu sou conhecido, né, muito por conta do quadro do Dorama na Rua, com desconhecidos e tal, e respeito muito essa minha trajetória, assim, sabe? Mas quando eu cheguei lá, gente, eu não queria passar esse estereótipo pra vocês, sabe? Querendo ou não, é um estereótipo, sabe? E outra dinâmica também de sociedade onde gravar pessoas em público é um certo problema, sabe? Então, mesmo se eu quisesse, seria um pouco complicado da gente conseguir abordar pessoas desconhecidas, claro, sabe? Porque quando eu tava fazendo até os meus próprios vlogs, quando a câmera vai direcionada pra pessoa, a pessoa já meio que olha desconfiada. Sim, porque lá, se vocês não sabem, os celulares que são produzidos lá, é obrigatório que quando você começa a filmar ou tirar foto, faz barulho. Porque tem muito problema com câmera escondida lá e é um crime muito grave. Então, tem que tomar cuidado, assim, sabe? Pra você não achar que tá em qualquer lugar e ficar tirando foto das pessoas na rua, assim. Então, na minha expectativa foi de criar mais conteúdos assim. Chegando lá, eu falei, eu quero mostrar para as pessoas uma experiência de um brasileiro, assim, pela primeira vez. E tudo que eu tinha de curiosidade quando eu assistia conteúdos de outras pessoas. Legal. Então, eu acho que nessa parte, quando eu decidi isso lá, eu me senti bem realizado como criador, porque eu fiz tudo realmente o que eu queria fazer. E muito bons. Sim. E muito bons. Sim. Muito obrigado. Muito de nada. E ele falando isso, é até importante ele tocar nesse assunto de criação de conteúdo lá, porque o conteúdo que a gente vê de lá,
eles mesmos já borram, né, daquela borrada no rosto das Sim, pessoas. exato. E coisa que os criadores daqui não fazem. Não sabem fazer. Entendeu? Então é a gente pegar essas poucas informações que a gente vai vivenciando lá Sim. e respeitando também as pessoas de lá. Então, Exato. até mesmo nos meus vlogs, eu também não mostrava muitas pessoas, porque a gente sabe como é que é lá, Sim. né? Quando a gente vive. É essa parte de você ser É invasivo, respeitar sabe? o espaço da pessoa. Todo mundo tá respeitando o seu espaço. Por que você não vai respeitar o espaço Exatamente. delas também, sabe? Exatamente. Então, é mais por isso, assim, sabe? Queria, né, teria sido divertido? Poderia ser divertido, assim, sabe? Mas eu acho que não era pra esse primeiro momento, principalmente. Boa. Quer encerrar? Quer mais uma pergunta aí? A gente já tá com Cara, quase no nosso tempo. Tá, eu quero fazer uma pergunta muito boa agora, Manda lá. tá? Você foi no inverno, Uhum. né? E você sofreu o friozinho. Nossa, era o que eu mais falava. Nossa, que frio. Nossa, tô morrendo de frio. Nossa, tô congelando. Tá vendo? Se você ver os vídeos do YouTube, eu só falo isso. As pessoas acham que a gente fica Que é repetindo brincadeira, que é né? brincadeira, mas não é. Ela realmente funciona as estações, né? Sim. E qual é uma estação que você gostaria de conhecer lá? Não o verão. Não? Não, porque eu tava falando antes com o Iago, ele falou que é um calor pior que do norte aqui no Brasil, pelo que amor de Deus. funciona. Lá o verão funciona, o inverno funciona, tudo Não, funciona. Você vai sentir tudo literalmente na pele, de um lado ou de outro. Sim, mas eu queria realmente conhecer as meias estações mesmo. Então, outono ou primavera ali, né? Que eu acho que deve ser o ponto agradável que você Sim. fica nos dois mundos ali. Não está muito frio igual ao inverno, porque eu peguei muita neve, né? Assim, Mas que legal também que você pegou muita neve, né? Porque Sim, teve puta, grupos gente. que a gente nem pegou neve. Não dava neve. Não gente, dava neve. é incrível no primeiro dia. No segundo, não. Sabe? É chato. Você fica assim, tipo, você fica escorregando ali, aí vira uma maçaroca assim, de neve ali também. Ali, Fica sujo, né? Dá uma fica impressão sujo. de sujeira Aí, na pra eles rua. derreterem, eles jogam sal, né? Então, tipo, tem muito sal e neve. Aí seu pé fica com um negócio, uma substância Uma diferente gosma, ali, uma gosma. uma gosma salgada ali, entendeu? Então, assim, Boa. pra mim foi legal de ter conhecido no inverno. Foi uma experiência super diferente, sabe? Chegar lá e... Nossa, eu tomei um choque assim mesmo. Cachecol e luva é obrigatório. É, vida. Eu falei assim, ó... Não, Curitiba! Eu moro em Curitiba. Curitiba é frio. Curitiba. Primeira... Eu não conseguia mover minha boca pra falar meu primeiro vlog. Eu falei assim, ó... Eu não conseguia mover. O cara congelou. Então, assim, foi muito legal. Óbvio, se for no verão, tamo aí. Entendeu? Tamo aí, vamos conhecer. Legal. Acho que essa parte de quando você vai viajar pra conhecer outro lugar e a minha mente tá, tipo, muito aberta, não ligo. Pra qualquer coisa, tamo aí. Eu entre ir pra Coreia no verão ou ir pra Coreia no inverno, eu prefiro ir pra Coreia. Ponto. É isso, exatamente isso. E, Tem segredo, assim, né? tem muita coisa pra fazer lá. Muita coisa. E de acordo com as estações também, entendeu? Então, se tá inverno, vai ter rolês de inverno. Se tá verão, vai ter rolês de verão. E por aí vai. E por aí vai. E assim, se você quiser fazer rolê de casal lá, é um lugar muito bom, né? Cara... Não sei, mano. Nunca consegui fazer isso. Não, por exemplo, eu não Eu fui... e o Iago, É. o Iago, a gente já tentou sair de couple com a mesma roupa e tal, mas Então. não deu certo, cara. Então, eu ia com o meu amigo, né? O Dan lá, assim, Uhum. que a minha esposa ficou aqui no Brasil. Mas vendo, assim, né? O pessoal ali tem várias muito. opções Tem pra muito, fazer. tem muito, Então tem não é muita só... coisa. Aqui é restaurante, cinema e barzinho. Lá, Vamos pro parque, vamos fazer pescar no gelo. Não, É. pescar no gelo foi Pescar no doideira. gelo Igual foi eu fiz. ótimo. Muito legal. Então foi um rolê que eu gostei muito de fazer. Heron, muito legal. A gente tem um segundo quadro novo agora no Travelcast, que é o TM Conecta. Ok. O que é o TM Conecta? É aquele bom e velho bate-volta. Ok. Pergunta rápida, resposta rápida. Aí... Vamos lá? complicou. Aí é contigo. Então Aí vamos complicou. lá. Tá. Pensando nas suas experiências e em tudo que você viveu, né, nessas 3 semanas na Coreia, Ok. esse sonho de muitos anos de preparação, de querer estar por lá. Uma palavra, Transformação. uma música, Start, garro. um sabor, Ensopado. um lugar, Itaewon. uma descoberta,
E toma. Cultura. Uma lembrança. Namsan Tower. Muito bom. Namsan Tower. Falando em Namsan Tower, colocou o cadeadinho? Coloquei. Ah, meu Aê, velho. como não? No próximo episódio que vai sair do YouTube tá, semana que vem, vai aparecer lá eu colocando o cadeadinho com o meu nome e da minha esposa. Mas assim, lá eu coloquei lá porque realmente foi uma vista de Seul linda, absurda de linda, incrível. Absurda. Eu realmente me emocionei estar lá, sabe? Então, acho que cada um tem as suas particularidades em relação à sua viagem dos sonhos, né? Na minha, assim, em vários momentos eu me emocionei e não acreditava que eu estava vivenciando aquilo. Só que tudo depende também de como você está, né? Assim, de cabeça, de vida ali. Você tem que estar realmente muito receptivo para receber essas informações novas de um lugar novo, porque é mágico, é realmente transformador. Eu tô outra pessoa aqui no Brasil. Com outra visão, né? Outra visão, É isso, da hora. inspirado, muito inspirado mesmo. E é legal ter o Heron aqui porque a gente tem o podcast antes de ir pra Coreia e agora Tem o antes e depois. o depois da E viagem. aproveitar essa oportunidade, queria muito agradecer vocês aqui pelo papo também, o pessoal da própria equipe da Travelmate, que se não fossem eles, assim, não seria possível realizar esse sonho. Realmente sou eternamente grato a vocês, Regis principalmente ali, que estava sempre em comunicação comigo, ali trocando as ideias, me dando dicas, me dando suporte. Então, para quem tá assim com dúvidas se quer fazer ou não a viagem, confia no trabalho do pessoal, e não é só porque, sabe, a gente fez essa parceria realmente falando de coração. Heron CPF falando assim, pode confiar no trabalho do pessoal, que para mim foi uma experiência incrível. Lex Korea também, agradeço de coração por terem me recebido e fazer essa minha mente virar de ponta cabeça. Então, queria agradecer a todo mundo que fez parte desse sonho ser possível. Muito bom. É isso aí, galera. Muito, muito, muito obrigado. Esse foi o primeiro episódio dessa segunda temporada do Travelcast com 2 amigos, né? Foi Três amigos. 3 amigos aqui, ó. Boa. Fica Boa. ainda mais fácil de fazermos o nosso episódio. Iago, obrigado. Tamo junto, Regis. Sempre, mais uma vez, velho. mano. É Obrigado. nóis. Anos e anos já. Anos e anos. Né? Anos e anos já. 2018. Cara, que loucura 2018. isso. E vocês vão pra Coreia agora, né? Em julho. Vamos. Tem tudo começando a armar mala já. Vamos lá. Passa calor. Passa calor. Heron, obrigado, velho. Você Eu veio que de agradeço. Curitiba para estar aqui conosco. Te agradeço muito. Eu que agradeço. pelo E convite. agradecer a nossa audiência, né? Não esquece aí de inscrever no canal, curtir, compartilhar, sininho, todo aquele rolê que tá aparecendo aqui embaixo, né? E agora também comente, né? O que você curtiu desse vídeo, o que você gostou do nosso episódio, o que você tem de dicas para esse host que tá aprendendo aqui, né? Como que brinca com esse trem aqui. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Até a semana que vem.